Shalom Adonai. Estou aqui para mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma parcela e um contributo de conteúdo dentro da proposta da playlist Teologia Pentecostal, tá? Hoje nós vamos falar sobre o reavivamento de santidade do século XIX, tá? O Holy Revival, tá? O Holy Revival. Mas antes de entrar no conteúdo desta aula de hoje, eu quero te apresentar esse livro que escrevi aqui, ó. Hermenêutica Pentecostal. Um livro extraordinário para você estar adquirindo. Está por um preço todo especial. Só entrar em contato comigo através do número. Anota aí, 62 é o código, tá? 062 é o código. E o número é 981 09 1777, ok? Então este é o nosso extraordinário livro que escrevemos, Hermenêutica Pentecostal, para tratar um assunto muito importante sobre as raízes desse movimento pentecostal e depois os fundamentos teológicos do movimento pentecostal, a metodologia que a hermenêutica ou a interpretação desenvolvida pelos pentecostais é utilizada, qual a metodologia hermenêutica utilizada, e a epistemologia, qual é a reflexão, o pensamento, a construção de saber que o movimento pentecostal faz a partir da sua aplicação teológica dentro do pentecostalismo. Tá? Uma obra de pesquisa, uma obra extraordinária para você estar adquirindo. Muito bem, vamos então para esta extraordinária aula de reavivamento de santidade no século XIX, ok? Muito bem. É um truísmo, tá? Essa questão do reavivalismo americano, que geralmente é aceito dentro da igreja ou da historiografia da igreja norte-americana como a época, o período do grande despertar até o final do século XIX. Então, preencheu todo o século XIX esse reavivamento, esse revivalismo, tá? Que foi a força dominante na formação da cultura americana dentro do protestantismo. A sua primeira edição ela vai ocorrer em Boston, tá? Em julho de 1839 e depois já com o reverendo Timothy Merritt, né? Vai surgir ali uma publicação e uma revista que vai ser muito importante para esse movimento e até para causar um impacto e uma busca por esse movimento, que é o Guia para Cristãos de Perfeição, que é o mesmo que Santidade, tá? Que vai ser publicada dentro dessa editora que é oriunda da Igreja Metodista da Nova Inglaterra, tendo em vista que o Timothy Merritt era da Igreja Metodista da Nova Inglaterra, e vai ser um periódico promovedor, né, de uma, vamos assim, de uma aceitabilidade e de um despertar desse movimento de santidade e de santificação, oriundo, claro, do Holiness Movement, lá das igrejas do movimento do metodismo, não é? Na Inglaterra em 1760, mas agora chegando com grande força dentro do solo norte-americano, tá? E com isso, em 1837 já inicia-se uma reunião com o pastor metodista de Stanford, tá? E Connecticut, né?
e também de Connecticut, que vai começar a trabalhar com esta proposta de arrevivamento de santidade em meio a alguns pregadores dentro da ordem da Igreja Metodista e da proposta do metodismo, tá? Com isso, a graça santificadora ela começa a ser não só promulgada, mas defendida em diversos estados dos Estados Unidos, da América do Norte ou dos Estados Unidos, dentro daquele ano de 1840 a 1845, tá? E com isso a obra então de santidade, ela começa, e esse movimento de santidade começa a ter um renascimento e um desenvolvimento e uma abrangência muito grande dentro do contexto que até podemos considerar do pietismo histórico americano, tá? Então, esse revivalismo do movimento de santidade wesleyano, promovido, claro, por Merritt, por Timothy Merritt, né? Que vai ser o grande promovedor desse revivamento de santidade na Norte América, ele vai promulgar e vai trabalhar com todos os norte-americanos que estão vindo a ingressar nesse movimento com a proposta da experiência de santidade proposta pelos Wesley, tá? Principalmente com a proposta de implantação de igrejas de santidade e dentro do solo norte-americano. Então, a mensagem de santidade em que os adeptos do avivamento estavam ganhando era um impulso para vir a ser implantado um pietismo, né, de Zinzendorf, tá? E também de uma grande expectação dentro da existencialidade da prática cristã, que agora era pautada em uma vida de perfeição, uma vida de santidade, uma vida de total pietismo, total devoção, tá? Com isso que vai surgir aí um movimento mais promovedor, mais pungente, mais expectativo dentro de uma até abrangência maior na América do Norte, quando uma grande parte dos norte-americanos vão se envolver nesse reavivalismo americano e vão acompanhar essa perspectiva a partir da proposta não só de Merritt, mas de outros como o John Bunyan e também de outros que oriundos do movimento de santidade da Inglaterra que estavam chegando para ingressar ao movimento que estava ocorrendo na América do Norte e promover esse manifestar de um poder do Espírito causador de uma santificação e de uma separação. Então a história desse movimento de santidade não é uma consequência de torções únicas de padrões não ortodoxos da teologia ou da vida cristã, mas é de um movimento, de uma corrente acelerada com fluxos constantes na tradição cristã, tá? A busca eventual ela vai resultar em trazer milhares de novos convertidos a um cristianismo pautado na fé e santidade. Um cristianismo mais apostólico, com um padrão de determinar a natureza da igreja, a sua vida e o movimento pneumático pautado na santificação dos fiéis, tá? Então esse avivamento vai chamar a igreja para experimentar um derramamento do Espírito conforme proposto pelos apóstolos no dia de Pentecostes, tá? E esse movimento vai ter a missão
de cristianizar a cristandade dentro de uma renovação dos conceitos prevalecentes na ideologia cristã norte-americana, tá? E propondo uma cristianização de toda a sociedade norte-americana a partir dessa proposta de santidade. Então, a santidade pessoal, a busca pelo poder espiritual, a experiência religiosa causadora de uma perfeição moral é que era a premissa desse reavivamento de santidade que estava ocorrendo em solo norte-americano. A pregação dessa doutrina, ela tinha um impacto de orientação metodista, ela era pautada pela orientação do metodismo, ainda inglês, oriundo dos Wesley, tá? Também ela tinha uma proposta de santificação e de um avivamento pautado em um olhar mais soterológico para a vida do fiel, com a proposta principal de causar um impacto de santidade, um movimento que causasse a santificação como a meta, o alvo principal desse movimento, tá? Então a busca pelo poder era do Espírito Santo, a busca pelo poder espiritual, a virtude do Espírito, era para promover a santificação do fiel. Então, o maior grupo de santidade organizados dentro desse contexto da América do Norte foi justamente o denominado Exército de Salvação, tá? Que tornou-se conhecido mundialmente e alcançando aí aproximadamente 3 milhões de vidas, tá? E vindo a ter uma proporção não só na América do Norte, mas também se espalhando pela Europa e pela América Latina e até por outros continentes. Então tornou-se aí uma agência missionária, o Exército de Salvação, oriundo desse reavivamento de santidade do século XIX. Então, na medida em que esses grupos que vão surgindo desse movimento de santidade vão tornando-se grupos missiológicos, eles vão espalhando esse movimento de santidade por várias partes e vários locais em que havia essa busca, tá? Então a dinâmica desse protestantismo era promovido com esse avivamento, era uma dinâmica criativa, uma criatividade com ênfase na santificação, no perfeccionismo, né? E uma santidade também oriunda do poder ou do mover da ação e intervenção do Espírito Santo, tá? Então, a busca pelo poder do Espírito para causar a santificação dos fiéis. Então, para compreender esse caráter essencial da santidade ou do movimento de santidade, do Holiness Movement na América do Norte, como um fenômeno até considerável dentro da história religiosa americana e mundial, é necessário começar a se olhar para a ação missiológica de Jonathan Edwards, tá? De Jonathan Edwards para John Wesley e para também a ação que Jonathan Edwards e John Wesley vão promover dentro de uma ação, de uma proposta de perfeição cristã através do movimento de santidade, do Holiness Movement, dentro desse verdadeiro wesleyanismo que era a grande proposta missológica e avivalista proposta pelo metodismo dentro da Inglaterra, que agora estava alcançando a América do Norte. Com isso, podemos dizer que em 1845, Edwards, com uma ênfase em arrependimento como o dever imediato de todo pecador,
ele vai tornar-se ou vai promover um momento de salvação para cada não cristão dentro de uma gama de urgência e de um apelo ao evangelho, promovendo uma responsabilidade dentro desse antigo calvinismo, tá? Um outro sim também é que ele vai estabelecer uma doutrina da habilidade natural, uma atividade de avivamento em que vai ser promovido uma essencialidade, a introdução de uma estruturação da igreja voluntária, vai também ter com isso uma essencialidade de um evangelismo e povoamento das igrejas, vai, através de Albert Barnes, que vai se tornar um líder, inclusive até entre os presbiterianos, tá? Ele vai manter essa doutrina também dentro das igrejas reformadas e vai ter um ímpeto pietístico nesse movimento a partir de um avivalismo com a proposta de da busca ou da mensagem da segunda bênção, tá? Em que se torna um apelo para a vantagem espiritual de uma vida com despertar contínuo de um avivamento e de uma busca pela perfeição cristã. Então, essa promoção de santidade vai pressionar cristãos não santificados a uma decisão de se consagrar inteiramente a Deus, seja inteiramente aspecto até de santificação, tá? Dentro de um paralelismo e de um trato favorável e de um novo desenvolvimento em avivalismo, em até que vai haver uma promoção de um decorrer da pregação da Nova Inglaterra, tá? Com uma dinâmica de busca e de promoção em ambas as crises, aonde a aplicação de métodos do reavivalismo, com uma promoção da doutrina até de cunho particular e uma adoção por um reavivalismo com objetivo de experiências de santidade, é que vai esse movimento ser enraizado dentro do solo eclesiológico e missiológico da América do Norte, tá? Com isso, a vida cristã, na tradição desse avivamento no século já XIX, ela vai ter um lugar comum, já vai ter uma sua parte, a sua raiz fundamentada e já arraigada dentro da igreja norte-americana, e com isso é que Robert Thompson vai desenvolver grandes esforços para reviver e reavivar a doutrina pietista, principalmente a metodista, de cunho de movimento de santidade, de perfeição cristã, que vai ser o ponto alto, o ponto central, né, dessa tendência de um evangelicalismo norte-americano pautado na perfeição cristã. Esse perfeccionismo de Oberlin, tá? Vai ser também uma forma de metodização da ala até considerado calvinista da tradição do avivamento, que vai culminar em uma nova teologia e em novos métodos, alcançados esses pela expressão mais completa de esforços do avivamento por grande evangelista norte-americano, o Charles Finney, tá? Também que vai se tornar, além de um grande avivalista, um líder das igrejas calvinistas e até repudiando ideias clássicas do calvinismo sobre a incapacidade do homem de exercer a si mesmo em qualquer grau por sua conversão. Finney vai repreender isso e vai repreender essas propostas e vai defender a vida de santidade, tá? Então, Finney vai ser um grande também influenciador e promovedor e promulgador
desse movimento de santidade. Então, a agitação de Finney sobre as possibilidades de uma obtenção de uma experiência da vida cristã que ele não tinha ainda desfrutado, era um intensificar de uma mudança dentro de grandes estruturas do movimento reformado na América do Norte, tá? Finney vai professar ter experimentado então uma segunda crise espiritual tão radical que vai ser promovedora de uma segunda conversão dos líderes de Oberlin e vai constituir-se num avivamento de tradição não metodista dos impulsos inerentes a um avivamento em direção aos cristãos mais intensos, tá? Então, a promoção dos evangelistas de Oberlin é uma experiência perfeccionista com a hipnotone da vida cristã evangélica, que vai trazer um impulso paralelo a um perfeccionismo em jogo ao lado dos esforços experienciais, de um experiencialismo e até de uma introdução do metodismo e do movimento santidade lá nos seus primórdios na América do Norte por Timothy Merritt, tá? E esse testemunho de experiência cristã promovido por Timothy Merritt lá nos primórdios é que vai ser o promovedor desse movimento de santidade no solo norte-americano, como já até tratamos, e Finney vai ser o grande evangelista desse movimento, escrevendo até um livro com os pontos de vista do movimento de santidade, da santificação, tá? E com isso, não só o Finney, mas outros que virão oriundo dessas cruzadas e ações evangelísticas promovidas e propostas por Charles Finney vão resultar em uma atividade constante e essencial nas igrejas norte-americanas de busca por essa segunda bênção que seria a santificação, a perfeição cristã, o movimento de perfeição cristã, o movimento de uma nova vida moral, ética e espiritual oriunda de um manifestar, de uma busca de um poder do Espírito para uma restauração e uma perfeição cristã na vida espiritual, não só daquele que estava sendo santificado, mas da igreja também norte-americana, sendo impactada por esse movimento santidade dentro de um avivamento santidade promovido no século XIX na América do Norte. E era isso o que nós tínhamos para hoje, falando do avivamento de santidade, o Holiness Movement, dentro do solo norte-americano.